Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia no século XIX. Antes que a gente comece a se adentrar no estudo da filosofia do século XIX, é importante que a gente entenda um pouquinho o contexto que estava dado naquele período na Europa. A Europa está vivendo sua segunda revolução industrial. A gente tem uma migração das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Isso faz com que aconteça um processo de inchamento das cidades. As cidades crescem, mas sem que se pense numa estrutura mínima para que ela cresça de uma forma favorável, de uma forma sustentável, que dê condições de vida mínimas para as pessoas. Nesse período a gente tem o crescimento e em tela o capitalismo industrial. A gente tem a complexificação das relações de trabalho. Lembrem-se de que a gente está vendo ao longo de toda a disciplina que na medida em que a sociedade começa a acumular riquezas, a desenvolver os meios de produção, a ter uma divisão social, a gente vê que vai se dando essa complexificação. Temos um processo de evolução na agricultura, no transporte, emergência de novas fontes de energia em decorrência da ciência que crescia, desse progresso científico. Temos a consolidação da burguesia do poder. Temos o proletariado como uma classe majoritária do período, em termos quantitativos, tá? E nesse período nós temos uma desigualdade social muito grande, porque nós temos de um lado aqueles que têm são os donos da fábrica que estão tendo lucros muito grandes e de outro lado aqueles que dependem de trabalhar na fábrica, que recebem salários muito baixos e vivem em condições mínimas de vida. Nesse período, a escola ela vai ser afetada pelas alterações econômicas e sociais que se davam na Europa. Temos a existência de um ideal romântico. O que é isso? A razão, que a gente tem falado muito ao longo das nossas últimas aulas, ela se torna apenas um dos aspectos da força espiritual. O ser humano, ele também é composto de imaginação, de incerteza, de contradição. Então a gente vê que a razão, como forma pura de pensamento humano, ela vai ser um pouco questionada e vai ver uma exaltação dos sentimentos no pensamento humano. Nas escolas, a gente vê temas como povo, história, nação, a necessidade de criação de laços, crenças e tradições como um elemento de coesão social. Em sociedades, tal qual a gente está vendo no período em que tem uma desigualdade social muito grande, esse sentimento de pertencimento, crenças iguais, são elementos muito importantes para ajudar nesse processo de coesão social. Nesse período, então, a gente tem três principais correntes, que são positivistas, idealistas e materialistas, que nós vamos falar um pouquinho agora. No positivismo, o principal representante que vocês veem a imagem agora é o Comte ou Comte. Ele é um filósofo francês, considerado um dos primeiros sociólogos, e ele vai propor o positivismo. O positivismo é como se a gente fosse dizer, grosso modo, que é uma evolução do iluminismo, que nós vimos em aulas passadas, mas o Comte ele vai propor um método para que se tente compreender a sociedade. Um método que se baseie na razão, na racionalidade e que se utilize da ciência como guia para a descoberta da sociedade. A gente tem nesse período a consolidação das ciências humanas como uma ciência de fato. O Comte ele é muito importante nesse processo, porque existe o questionamento, por exemplo, as ciências exatas elas vão fazer o uso de fórmulas, de teoremas, de contas para poder explicar os seus problemas. As ciências da natureza, física, química, utilizam de fenômenos. Já tem um embasamento teórico, científico para poder explicar. Já as ciências humanas, não existe um distanciamento entre quem estuda e o que vai ser estudado. É homem falando homem, seres humanos falando seres humanos. Então, a proposta do Comte vem para construir um método que possibilite estudar as ciências humanas. Um método que vai ser embasado nessa questão das ciências humanas, das ciências da natureza, e esse método é o positivismo. Então, para compreender, ele propõe o primeiro método utilizado na compreensão da sociedade, e para ele, a sociedade
Os pilares desse desenvolvimento social seriam ordem e progresso, lemas esses que a gente se depara na nossa bandeira, e o desenvolvimento da sociedade por Comte ele seria linear. A sociedade ela passaria por uma evolução natural. Ele fala que o primeiro estado da sociedade seria o estado teológico, ou seja, aquele que a explicação dos fenômenos, dos acontecimentos se daria pela questão do poder divino. Evoluindo, a sociedade passaria para o estado metafísico. O que é esse estado metafísico? Aquele em que a explicação dos fenômenos ela se dá um pouco pautada na ciência, um pouco ainda permeado por essa questão do divino. E o estado positivo seria o último estado de evolução da sociedade, seria o último estágio de crença na razão, crença no poder da ciência. Então, quando ele vê que a sociedade ela vai se desenvolvendo de forma linear. Só que quando a gente para pensar no desenvolvimento da nossa sociedade, a gente vê que a sociedade ela não é linear, ela é um processo de indas e vindas. E essa é uma das principais críticas que se tem às proposições de Comte. A nossa sociedade ela não se desenvolve sem erros, sem mazelas. Erros e mazelas eles estão envolvidos nesse processo de desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, a gente pega o nazismo. O nazismo ele foi um fato histórico que teve uma série de erros que levou à morte de muitas pessoas. Como que o Comte explicaria essa questão do nazismo, já que a sociedade ela se desenvolve naturalmente e somente para o bem? Ele defende também que a educação deveria levar em conta essas etapas de desenvolvimento da humanidade para poder se estruturar. E como Comte era um crítico muito grande da questão da igreja, ele defende o ensino laico. Chegamos agora à segunda corrente, que é o idealismo. O principal nome dessa corrente é o Hegel. Idealismo é o nome dado para diversos sistemas filosóficos, sistemas esses que vão se amparar no fato da transformação, se dá pelo uso da razão. E o Hegel ele parte do princípio de que, através da consciência crítica de nossa história, nós podemos entender o nosso processo de desenvolvimento e a consciência do nosso tempo. O principal conceito do Hegel é a dialética hegeliana. Dialética, para Hegel, é um embate de ideias, porque para ele, na nossa sociedade, nada está parado, nada está estático. A nossa sociedade ela está em constante movimento. E é esse movimento da sociedade que leva às transformações que ocorrem. Transformações essas que se dão pelo confronto de ideias. Então, ele propõe para entender esse confronto de ideias, tese, antítese e síntese. O que é a tese? A tese é uma pergunta inicial, uma proposição inicial, que num determinado momento se depara com uma nova proposta, com uma outra proposta. Essa tese mais essa antítese, nessa dialética, nesse embate, elas geram um produto novo, fruto da junção dessas ideias, uma nova conclusão, e essa é a síntese. E a síntese vira uma tese e assim vai o processo sempre. Trouxe como exemplo para vocês esse quadrinho, que eu acho que ajuda a gente a pensar em tese, antítese e síntese. No primeiro quadrinho nós temos uma tese. Chegando em casa uma hora dessas com uma garrafa vazia, bebeu ela toda, está completamente bêbado. Ou seja, esse é o primeiro ponto de vista da história, vamos dizer assim. Aí o marido apresenta o ponto de vista dele da história, que é como se fosse antítese. Eu não estou bêbado, eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa sozinha. A Cláudia bebeu comigo. Então, da junção do ponto de vista da esposa com o ponto de vista do marido, nós temos uma nova conclusão para a história. E essa nova conclusão é a síntese. Então além de estar bêbado de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Então se juntou o ponto de vista do marido com o ponto de vista da esposa e se criou uma nova conclusão. Isso que é a dialética, a tese, a antítese e a síntese que surge desse confronto das ideias. Um dos livros famosos do Hegel é a Fenomenologia dos Espíritos. O que é espírito para Hegel? Espírito é a consciência da qual todos nós seres humanos precisamos. Então teríamos o espírito em si, o espírito em outros e o espírito ser para si. O espírito em si seria o momento, seria a nossa primeira consciência. É a consciência de que eu existo, de que eu vivo.
O espírito em outro seria a segunda consciência. É quando você percebe que você não está sozinho no mundo, que existem outras pessoas ao seu redor. O espírito ser para si é um espírito que o Hegel defende como um espírito absoluto. Você se torna alguém que utiliza da razão para viver numa coletividade. Você utiliza da razão para você fazer tomada de decisões em favor de um coletivo, de você viver em sociedade. É como se o espírito em si fosse a tese, o espírito em outros a antítese e o espírito para si a síntese. Sendo esse espírito para si, uma das manifestações dele, o Estado, porque afinal de contas, o Estado, ele utiliza a razão para que a sociedade consiga viver em harmonia. E o outro ponto interessante nesse espírito para ser si é que todos nós temos um espírito em si. Nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós conseguimos nos identificar com a sociedade que vivemos. Por exemplo, vamos pegar a família. Existem pessoas na nossa família com as quais a gente tem uma identificação maior, outros que a gente não tem tanta identificação. Mesmo a gente tendo ideias diferentes, a gente consegue viver nesse coletivo. Existe uma determinada harmonia nesse conjunto máximo que é a família. Chegamos então à nossa próxima corrente de pensamento, que é o materialismo. O principal representante dessa corrente é o Karl Marx, principal conceito do materialismo histórico dialético. E é importante que vocês pensem a sociedade que o Marx, no momento em que o Marx escreve a sua obra, o Marx ele vivia numa Europa com um desenvolvimento muito grande e ele via as mazelas dessa estrutura de sociedade, de capitalismo que tinha naquele período. Não existiam leis trabalhistas tais quais a gente conhece hoje, e ele via adultos e crianças vendendo a sua mão de obra em fábricas, pessoas que chegavam a trabalhar 18, 19 horas por dia em fábrica. Não tinha assim, um período para descansar, férias, 13º ou coisas do tipo. Então, as críticas que o Marx tece são críticas a esse sistema capitalista. Muita gente acha que o Marx ele vai escrever uma obra densa sobre socialismo, isso não é verdade. Quem se dedica mais é o Engels, que é o parceiro de escrita em vários trabalhos do Marx. Então, o que é esse materialismo histórico dialético? Materialismo é porque o Marx, eu não falei com vocês anteriormente, não, depois eu falo isso. O Marx, ele é um crítico do sistema capitalista. Então, para ele, o sistema capitalista, ele se baseia em relações de produção. Relação de produções de produção extra que tem dois polos. De um lado, a burguesia, que é quem é dona das fábricas, quem detém os meios de produção. E na outra ponta, o proletariado, que é quem depende de vender a sua mão de obra para poder receber um salário e ter condições de vida mínimas numa sociedade capitalista. Então, materialismo tem como base a relação de produção entre burguesia e proletariado. E por que é histórico? Porque o Marx ele bate na tecla de que ao longo da nossa história, as nossas relações de vida cultural, elas estão ligadas às relações de produção. Vejam como que a sociedade, ao longo da história, que nós já vimos nessa disciplina, ela vai se complexificando na medida em que muda a forma do homem produzir bens, a forma de como se estrutura a indústria, que a gente vê o acúmulo de riqueza. Então, essa fala do Marx, esse posicionamento dele, é um posicionamento muito feliz. E ele propõe dois conceitos para ajudar a gente a pensar que essa questão da história. A questão da estrutura e a questão da superestrutura. A estrutura seria a relação materialista de produção, que é baseada na questão da burguesia e do proletariado. Já a superestrutura seria a cultura da sociedade, a religião, a educação, o nosso cotidiano. E estrutura e superestrutura, elas estão ligadas entre si. Uma afeta a outra. Pense num trabalhador que trabalha de segunda a sábado, de 8 da manhã às 4 da tarde. Vamos dar por exemplo. Quanto numa semana de 7 dias ele tem de tempo livre? Quanto que ele tem que ele pode se dedicar a alguma coisa que ele goste de fazer, que não esteja
intimamente ligada à produção, ao capitalismo, ao trabalho dele. Então vejam aí, por exemplo, esse aí é um exemplo que nos convida a pensar como que estrutura e superestrutura estão relacionadas. E o que é dialético? O Marx ele é eleitor do Hegel em determinado momento, mas ele dá uma mudadinha no conceito. Se Hegel pensa que a contradição ela se dá pelo movimento, pelo embate das ideias, o Marx ele defende que a contradição está na luta de classes. Para ele, existe o proletariado e a burguesia. A burguesia é quem é dona da fábrica, quem é dona dos meios de produção, e o proletariado é quem depende de vender essa mão de obra para poder sobreviver. Então, isso aí que é a contradição que move a sociedade, esse embate entre proletariado e burguesia é o que move a sociedade capitalista. E o Marx ele traz o conceito de mais-valia, que é um conceito muito importante para a gente pensar. O que é mais-valia? Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho o dono de uma fábrica de sofá e um trabalhador que produz esse sofá na fábrica. Vamos supor que o sofá custa R$2.000. R$2.000. Num mês, um trabalhador ele consegue produzir 6 sofás. Vamos colocar, por exemplo, então ele produz R$12.000 de sofá. O dono da fábrica, ele gastou R$2.000 de matéria-prima para produzir desse sofá e paga R$1.000 para quem trabalhou na produção desse sofá. Então, quem trabalhou na produção do sofá, vai ter acesso a R$1.000. Já o dono da fábrica, que é detentor do meio de produção, dono da fábrica, ele vai ter R$9.000, tirando o valor que ele gastou com a compra da matéria-prima e o pagamento da mão de obra. Então, quem que lucra mais nesse processo? É o trabalhador ou o dono da indústria? O dono da indústria. Por quê? Porque essa diferença da venda do trabalho, quem fica com a maior parte dele é o dono dos meios de produção. E isso é o que Marx chama de mais-valia. Para o Marx, existe uma luta de classe, os trabalhadores eles precisam entender que eles são sujeitos históricos capazes de transformar a realidade, e ele fala muito que a questão do Marx revolucionário, que a sociedade ela só mudaria a partir do momento que os trabalhadores eles tomassem os meios de produção. Um outro filósofo importante nesse período é o Nietzsche. O Nietzsche, a teoria da filosofia dele tem muito a ver com a sua história de vida. Ele foi um acadêmico, teve a possibilidade de viajar pela Europa, conhecer vários países, e ele morreu louco. O Nietzsche ele faz um retorno à filosofia pré-socrática, aquelas dos filósofos da natureza, a mitologia grega, para ele propor uma comparação entre Apolo e Dionísio. Apolo e Dionísio. Apolo é o deus da razão, é o deus da lucidez, da harmonia e da ordem. Para Nietzsche seria o representante da razão. Já o Dionísio, ele é o deus do vinho, da embriaguez, da exuberância e da desordem, então eles seriam sentimentos. Para o Nietzsche, razão e sentimentos estão polos opostos. E para ele, a humanidade ela é muito mais razão, muito mais Apolo do que Dionísio, do que sentimento. Então, ele defende que nós estamos perdendo muito da nossa humanidade por usarmos muito a razão. Esse uso excessivo da razão destrói a humanidade e ele propõe a busca de um equilíbrio. Uma das obras mais conhecidas do Nietzsche é o Anticristo. O Anticristo não quer dizer que o Nietzsche é contra Cristo, de forma alguma. Ele tece críticas à moral cristã, baseada na questão do Apolo e do Dionísio. Para ele, a busca pela razão cristã, ela contribui para a destruição da sociedade, porque ela propõe um modelo de homem ideal. E esse modelo de homem ideal, o homem sem pecado, ele é um modelo falho. Nietzsche ele bate na tecla de como a sociedade, ao aceitar o cristianismo como forma dominante, ele considera que alguns pontos são pecado, e o pecado leva à punição. Sem pecado e sem punição, não existe igreja. E o Nietzsche fala que é interessante ter um equilíbrio entre Apolo e Dionísio. Então, é interessante a existência do pecado na constituição da humanidade. Outro livro é O Deus Está Morto. O que seria esse Deus está morto? Ele fala que o próprio homem, ele causou a morte de Deus. Na medida em que fomos construindo a nossa humanidade, a gente esquece da origem, do que é puro e do que é bonito.
e que o homem ele mata Deus desde o início dos tempos. Deus não é o criador de tudo, ele não quer o bem dos seus filhos. Então, por que os seus próprios filhos matam outros filhos que são seus semelhantes em nome de Deus? Um exemplo é a Inquisição. Então, esse momento em que o homem mata em nome de Deus, esquece essa pureza e essa beleza de Deus, ele está matando o Deus para o Nietzsche. Um outro conceito importante desse período é o de niilismo. O niilismo é a gente pegar um ceticismo de forma geral. Ele nos convida a que a gente se distancie de alguns dogmas e deixar de crer que existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta ela não existe. E ela propõe um niilista passivo e um niilista ativo. O passivo é aquele que não crê, que ele se depreende de valores, mas ele não propõe mudanças. Já o ativo é aquele que é cético, que não se apega a dogmas, ele tenta destruir esses dogmas e estabelecer uma nova ordem através da proposição de outros valores, tá? Um outro conceito do Nietzsche é o conceito de super-homem. Ele tenta compreender todo o processo de humanidade, então ele consegue avaliar e propor algo, ele é da base do niilista ativo, e ele visa uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que não seja só razão, não seja só Apolo, uma sociedade que também tenha Dionísio, que exista um equilíbrio entre razão e sentimento. Então é isso, gente. Na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre idealismo, materialismo e positivismo. Falamos de Hegel, Marx, Comte e Nietzsche. Então é isso, espero que essa aula tenha sido útil para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima!